Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. Em um mundo onde o parecer vale mais do que o ser, Davidson Richer era o rei da ostentação. Usufruía dos benefícios que a riqueza lhe proporcionava de forma extravagantemente, sem nenhum pudor. Para ele, o mundo lhe pertencia e tudo mais que desejassem os seus olhos cobiçosos. Vivia em um mundo amoroso cheio de luxúria e de prazeres carnais. Certo de que tudo o que quisesse lhe era cedido, considerava as mulheres como apenas um objeto capaz de lhe proporcionar caprichos libidinosos. Quando as desejava, jurava amor eterno para mais tarde, quando satisfeito nos seus mais íntimos intentos, desprezá-las. Era dono do grupo de construção Richer, responsável pela edificação dos prédios mais luxuosos da cidade. Dirigia as suas empresas com severidade, porém era gentil com seus funcionários porque sabia que quando os empregados estavam satisfeitos, a empresa tinha bons lucros. Sabrina estava muito feliz por ter sido contratada pelo grupo Richer. Segundo o que lhe informaram, a empresa precisava de uma mulher com uma rara beleza para atender como recepcionista no saguão de entrada. Ela era jovem e bela, mas a sua maior qualidade não estava à mostra. Era o seu caráter. Zelava pela integridade de suas ações e evitava atos que pudessem causar tristeza ou envergonhar aos pais idosos. Sabrina começou o trabalho e se posicionou na entrada da construtora. Quando todos os clientes a viram, elogiaram a beleza dela para ocupar aquele posto. Um cliente mais íntimo de Davidson foi lhe agradecer por ter contratado uma recepcionista bela e gentil. Brincando com ele, o cliente falou: "Você realmente é um empreendedor de sucesso, meu caro. Olha a bela recepcionista que você contratou. Certamente muitos homens virão fechar contratos contigo só para poder apreciá-la." Davidson sorriu com a brincadeira, mas não sabia de quem se tratava, porque chegou antes de todos e ficou trancado no escritório, acertando alguns documentos urgentes. No entanto, a curiosidade de confirmar as palavras do cliente não lhe saíram da mente até que pôde vê-la. Encantado com a excepcional beleza dela, disse-lhe: "Seja bem-vinda ao grupo de funcionários da minha empresa." Ela sorriu em agradecimento pela gentileza do patrão, dizendo: "Muito obrigada, senhor. Espero desenvolver o meu trabalho à altura de sua empresa." Davidson ficou muito impressionado pela beleza de Sabrina. Ele conhecia mulheres belas, mas nela havia algo mais que o encantou. Não sabia explicar, porém Sabrina virou o alvo de sua cobiça mais inquietante. No entanto, como um homem de negócios, sabia que não devia misturar trabalho com prazer, e essa foi a única razão dele se manter longe dela. Caso não fosse sua funcionária, certamente já teria planejado conquistá-la e se aproveitar de seus carinhos ao máximo. Todos os dias, quando passava por ela, dedicava-lhe o mais largo sorriso, devorando-a com os olhos gulosos secretamente. Sabrina acreditava que a cordialidade de seu chefe era apenas por educação e sorria de volta, demonstrando muita satisfação em fazer parte da equipe de trabalho dele. Mas, em um determinado dia, Davidson passou pela recepção e ela não estava.
A funcionária responsável pelo setor disse que havia um problema de saúde muito sério com o pai dela e, por este motivo, pediu dispensa naquele dia. No dia seguinte, Sabrina foi trabalhar, mas o seu olhar estava triste e preocupado. Davidson, interessado mais com o bom andamento de sua empresa, disse: "Soube que seu pai não está bem de saúde." Nesse momento, ela começou a chorar compulsivamente e desmaiou. Ele se assustou com o desmaio dela, pediu que a colocassem na poltrona do escritório dele e chamassem um médico. Quando ela voltou a si, o médico a examinou e disse que foi apenas um mal súbito devido a uma forte emoção. Logo que o médico se retirou do escritório, Davidson lhe perguntou o que estava acontecendo. Ela colocou a cabeça entre as mãos com um ar de desespero e disse: "Se eu não conseguir um alto valor para o meu pai ser operado urgentemente, ele morrerá." Falou e voltou a chorar. Ele perguntou mais detalhes e ela deu todas as informações. Disse que o problema de saúde que o pai tinha não poderia esperar mais para operar na rede pública, devido ao estado da doença estar muito avançado. Ele precisaria operar às pressas. Davidson ouviu tudo atentamente e, como um homem de negócios, frio e calculista, pensou em uma solução que poderia favorecer a ambos. De qualquer jeito, iria ajudá-la, mas se a ajuda pudesse lhe proporcionar os favores daquela linda mulher, melhor ainda. Depois de ouvi-lo atentamente, falou: "Sabrina, eu posso te ajudar, mas..." Hesitou um pouco antes de continuar. "Você terá que aceitar uma proposta minha. Não é nada demais." Sabrina parou de chorar e olhou para Davidson, esperando ouvir qual seria a proposta dele. Um pequeno silêncio foi quebrado por ele. "Eu proponho que, depois que seu pai estiver fora de perigo, você seja a minha companhia em uma viagem de 2 semanas ao redor do mundo." Ao ouvir a proposta, Sabrina ficou vermelha de raiva e respondeu: "Não acredito que o senhor teve a coragem de me fazer uma proposta indecente como esta. Passar 2 semanas viajando em sua companhia? Não, isso nunca." Ele sorriu com a reação dela e isso o deixou mais interessado em tê-la por perto. Depois dela se acalmar um pouco, falou: "Não é nada demais, Sabrina. Eu preciso visitar algumas empresas de sócios e gostaria que uma bela funcionária me acompanhasse." Mentiu para ela. Ela não acreditou que a viagem seria apenas atrapalho. Depois de se recompor, disse: "Agradeço pela oferta, mas não poderei aceitar essa proposta." Acabou de falar e saiu imediatamente. Ele, surpreso pela reação rápida que ela teve, nem conseguiu dizer que a ajudaria mesmo que ela não aceitasse. Resolveu deixar para lhe dizer no dia seguinte. Naquela noite, o pai dela passou muito mal e foi levado às pressas para a emergência hospitalar. O médico informou a Sabrina que não poderia fazer grandes coisas para ajudá-lo, pois a única solução seria a operação. Ela repensou a noite toda sobre a proposta que Davidson lhe ofereceu e na manhã seguinte o procurou dizendo: "Eu aceito. Preciso que o senhor socorra o meu pai urgentemente, por favor." Imediatamente ele deu alguns telefonemas e horas depois o pai dela estava na mesa de operação. A recuperação dele foi em questão de poucos dias.
Davidson foi visitá-lo 2 dias após e ficou feliz por ele estar se recuperando muito bem. 15 dias após a operação, Sabrina embarcava com Davidson no avião particular dele rumo à França. No hotel, ele pediu um quarto, porém Sabrina exigiu 2. Ele sorriu e concordou com ela. Sabia ser paciente. À noite, foram conhecer a cidade e depois jantar em um belíssimo restaurante ao som de violinos tocando uma música suave. No início, ela estava arredia, mas quem não relaxaria em Paris, ao som de violinos e umas taças de champanhe? A cidade era belíssima. Uma atmosfera romântica reinava em todo lugar. Nas ruas e vielas havia bares com mesinhas na calçada e gente sorrindo. Tudo era um encanto. Ao voltar para o hotel, Davidson sugeriu que os dois passassem a noite juntos. Ela lhe lembrou que o acordo era só para ela o acompanhar e não para se deitar com ele. Mais uma vez, a recusa de Sabrina aumentou o interesse dele em tê-la totalmente entregue em seus braços. No entanto, ele acreditava que mais dias ou menos dias ela cederia aos seus prazeres. Ledo engano, meus caros. Sabrina realmente primava pela conduta adequada e para ela entregar-se a qualquer homem por dinheiro, mesmo aquele que pagou a operação de seu pai, não era correto. Mas não nos esqueçamos que Davidson é um homem que está acostumado a seduzir as mulheres para depois dispensá-las. De sua parte, não havia amor envolvido e nunca se apaixonou de fato por nenhuma delas. Mas Sabrina estava derrubando todas as suas táticas amorosas. Tentou de tudo e nada fez com que ela se entregasse a ele. Durante os 15 dias, comprou-lhes presentes, levou-a a lugares maravilhosos e nada. Ela permanecia firme e dormindo em um quarto separado em cada hotel em que eles se hospedavam. Uma parte do que ele disse a Sabrina era verdade. Ela o acompanhou às empresas dos sócios visitados, demonstrando organogramas do grupo imobiliário Richer. Os sócios elogiavam-na pela inteligência, beleza e parabenizavam Davidson pela excelente funcionária. Embora Sabrina não demonstrasse, sabia quais eram as intenções de Davidson desde o início. Com a viagem possibilitando estar mais próxima, além dela ser grata por ele ter socorrido seu pai, um efervescente desejo dela crescia por ele. Entretanto, ela não cederia aos seus caprichos, pois não queria que ele pensasse que ela seria capaz de trocar carinho por capital. Na última noite da viagem, Davidson resolveu intensificar a sua investida, pois durante todas as outras não teve sucesso. Dessa vez estavam em Roma, cuja atmosfera do lugar por si só já remete a amor e paixão. Mas os ambientes apaixonantes dos italianos não foram capazes de contribuir para que Sabrina passasse a noite com ele. Voltaram de viagem com ele triste e decepcionado. Pela primeira vez, uma mulher não o quis e fez de tudo para recusar os seus carinhos. Pela primeira vez, queria uma mulher verdadeiramente. Quando ela voltou ao trabalho, logo cedo ele passou por ela e não lhe deu o costumeiro bom dia com um sorriso.
Estava triste e abatido por não ter dormido a noite toda, sofrendo pela mulher que o recusara. No fim do expediente, ela foi até a sala dele e lhe disse: Davidson, o compromisso que tive com você já acabou. Cumpri a sua proposta integralmente. Ele, quando ouviu o que ela disse, respondeu, triste: Sim, cumpriu. Ela se dirigiu até perto dele e o beijou. Ele, apesar de não entender o que estava acontecendo, retribuiu o beijo que tanto sonhou por 15 dias. Depois do beijo, ela olhou para ele e lhe disse: Bem, então agora posso lhe dizer que lutei muito para não me entregar em seus braços nesses dias em que você a todo instante me assediava, porque a sua proposta era indecente demais. Eu não teria condições de me reconhecer trocando o amor por dinheiro, mas eu o desejei o tempo todo. Mais uma vez, ela o surpreendeu. Reconheceu que ela era muito especial e diferente de todas as mulheres que conhecia. Queria aquela mulher para si. Estava apaixonado e não deixaria ela escapar de seus braços. Beijou-a com muito carinho e, naquela noite, todos os seus sonhos amorosos foram satisfeitos. Meus queridos, com essa atitude de Sabrina, Davidson descobriu que uma verdadeira mulher não pode ser usada como objeto de satisfação e desejo. Através dela, aprendeu que o amor existe. A partir daquele momento, quando eles viajavam para visitar as empresas de seus sócios, ela não era mais apresentada como a sua funcionária, mas como a sua esposa, a mulher que não se rendeu a uma proposta indecente. Our hearts beat to the city